com a nossa emissora, a nossa rede de rádio, a RBR, a RCC. Bom dia, Laurentino Gomes. Bom dia, Dilson. Como vai? Muito prazer em falar com você novamente. O prazer é todo nosso, Laurentino. Você que lança mais uma obra literária. E eu queria mais trabalho para pesquisar, Laurentino, dessas suas obras desde 1822, depois você chegou a 1889 e por aí vai. O que é que deu mais trabalho para pesquisar, Laurentino? Esse livro novo que eu estou lançando, que é Escravidão, é o primeiro de uma trilogia, né? São 3 volumes que vão ser lançados um por ano até 2021. Ele é um tema mais denso, é um tema mais profundo, eu diria um tema até mais importante do que os 3 livros anteriores, né? 1808, 1822 e 1819. Porque ele ajuda a explicar de uma forma muito mais profunda a constituição do Brasil, que nós somos hoje, né? O Brasil tem hoje a maior população negra ou afrodescendente do mundo, fora a Nigéria, no próprio continente africano. É a maioria da população. E tudo que nós fomos, desde a chegada do Cabral à Bahia, o ciclo do pau-brasil, do açúcar, do ouro, do diamante, do café, todos os nossos ciclos econômicos foram construídos por mão de obra escrava. O Brasil foi o país que mais tempo demorou a acabar com o tráfico negreiro, em 1850, com a lei José Queiroz, e o último da América a acabar com a escravidão, com a lei Áurea de 1888. Mas eu diria que a escravidão, ela continua viva entre nós, né, na forma de um legado, ou seja, está nas estatísticas, por exemplo. O Brasil aboliu a escravidão, mas abandonou os seus escravos e descendentes à própria sorte. Não deu educação, não deu terra, não deu trabalho, não deu oportunidade. E hoje, quando a gente fala de igualdade social no Brasil, nós estamos falando basicamente de legado da escravidão, da herança da escravidão. Inclui também o preconceito racial, né? Nós desenvolvemos um mito segundo o qual nós teríamos uma grande democracia racial. Isso não é verdade, né? Se for entrar numa rede social hoje, ou ver o comportamento das pessoas no dia a dia, nós somos muito preconceituosos do ponto de vista. Laurentino, a gente percebe hoje as redes de televisão colocando apresentadores negros, o cinema no Brasil também com uma ascendência muito grande para colocar atores negros. Agora mesmo nós estamos vendo na televisão uma apresentadora negra num horário nobre. Isso é uma forma de minimizar, mostrar ou mascarar que o Brasil é o que não é. Eu acho que são medidas simbólicas, né? Uma coisa de grande visibilidade, você ter, por exemplo, a apresentadora negra num horário nobre. Isso é bom, eu apoio isso. Agora, nós não podemos ficar só em medidas cosméticas, né? Coisas de faz de conta. Porque a verdadeira inclusão, o verdadeiro trabalho de correção do passivo da escravidão está em dar oportunidade para que essa imensa maioria da população tenha a chance de expressar na sua plenitude as suas vocações e seus talentos, né? Hoje é uma população muito marginalizada. Você vai no Rio de Janeiro, por exemplo, e mesmo em Salvador, né? Esses bairros da periferia mais violentos, insalubres, sem qualquer assistência do serviço do Estado, são habitados majoritariamente por população afrodescendente, população negra e afrodescendente, enquanto que a população branca, descendente de colonos europeus, mora nos bairros melhores, com melhor qualidade de vida, mais bem servidos pelos serviços públicos. E eu acho que esse é o grande desafio. Então, acho importante sim, ter ator, atriz, em novela, em propaganda. Isso é ótimo, é um sinal bastante claro que nós já não aceitamos tanto o preconceito quanto antes. Mas eu diria que o verdadeiro desafio está em incluir essa população, dando emprego, trabalho, saúde, educação, moradia, segurança pública, né? Em algum momento das suas pesquisas, você sentiu algo assim impactante? Você vai caminhando num ritmo de pesquisa, de repente você se depara com um fato que lhe chama maior atenção, que impacta a sua pesquisa. Ocorreu isso no decorrer das suas andanças em busca da realidade da escravidão e sobretudo na África? Sim, Dilson, isso me impressionou muito. Foi assim, uma coisa que muito me chocou foram os números da escravidão, né? Ao longo de 350 anos, foram embarcados em navios negreiros na África, em direção à América, 12,5 milhões de pessoas.
10 milhões e 700 mil chegaram, sendo 4 milhões e 900 no Brasil. Na travessia do Oceano Atlântico morreram 1 milhão e 800 mil pessoas. Se você dividir pelo número de dias, dá, em média, 14 cadáveres jogados ao mar todos os dias, em média, ao longo de 350 anos. É um número tão grande, que testemunhas da época diziam que isso mudou o comportamento dos cardumes de tubarões no Atlântico, que passaram a seguir os navios negreiros. Isso, para mim, foi assim a coisa mais chocante que eu ouvi a respeito dessa história de dor e de sofrimento, né? Claro que não foi só a mortalidade também. Os escravos eram marcados como ferro, né? Ferro quente, como se fosse um gado hoje numa feira agropecuária. Tinha escravos que, ao chegar ao Brasil, tinha 5 diferentes marcas de ferro quente ao longo do caminho. Quem tinha sido o primeiro comprador, quem tinha transportado, se ele tinha sido batizado ou não, quem tinha sido comprador no Brasil. Então é uma loucura isso, essas pessoas sendo tratadas como mercadoria, sendo leiloadas em praça pública. Isso me assustou bastante enquanto eu fazia a pesquisa, né? Agora, segundo a nossa produção nos mostra aqui, no livro você identifica que a escravidão sempre acompanhou a história humana, porque a dos africanos trazidos para a América, especialmente para o Brasil, mereceu esse olhar diferente. Porque a escravidão nós temos desde que o mundo começou. Como é que a daqui, África, Brasil, África, ela pôde ser assim a mais visível para os olhos dos pesquisadores? Sim, você tem razão. Onde houve ser humano até hoje, houve escravidão. Isso lá desde o livro do Gênesis, na Bíblia, né, em que o José é vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Isso logo no começo da Bíblia, né? Depois você teve escravidão na Babilônia, na China, na Índia, na Grécia Antiga, no Império Romano, também na América e na África, antes da chegada dos portugueses havia escravidão. Então, escravidão é como se estivesse no código genético do ser humano, né? Onde houve história humana, houve escravidão. Por que a escravidão é importante para nós, brasileiros em particular? Porque o Brasil foi construído com mão de obra cativa africana. Ou seja, é um fenômeno mais recente da história da humanidade, acontece do século XVI para cá, mas também nos surpreende pelos números, né? São números industriais, uma coisa enorme, milhões de pessoas, e mostra a constituição da sociedade brasileira de hoje. Então, para nós brasileiros, é mais importante estudar a história da escravidão africana do que a história da escravidão na Grécia Antiga, em Roma, que é uma coisa de milhares de anos, né? A nossa escravidão não, ela está presente hoje na paisagem urbana, nas ruas. É só você sair, por exemplo, nas ruas de Salvador e olhar as pessoas. A herança da escravidão está ali diante dos nossos olhos, né? E sem falar nas prisões, né? Onde você tem a grande maioria de negros. Inclusive, essa semana, uma grande discussão sobre esta lei de liberdade, ou melhor, a lei de segunda instância, né? Onde está o Lula preso, julgado em segunda instância, onde a Constituição diz que o julgamento teria que ser em terceira instância, alguém só pode ser condenado, julgado culpado em julgamento em terceira instância, mas o STF entendeu que na segunda instância pode ir para a cadeia. Mas a discussão agora, se abrir essa brecha, seriam milhares, sei lá, 10, 12, 15, 20 mil brasileiros que estão presos nessa situação, só que 70%, 80% é de negros. A Orivan diz, quantos negros estariam injustamente sendo presos? Exatamente. Eu mostro logo na introdução do livro uma estatística segundo a qual um homem negro no Brasil tem 8 chances mais de ser vítima de homicídio do que um homem branco. É a maior população carcerária do Brasil. Um olhar preconceituoso ia dizer assim, claro, os negros são mais criminosos e delinquentes do Brasil. Não, não é verdade. Isso acontece porque a população negra habita os bairros mais violentos, mais dominados pelo tráfico organizado, sem segurança pública, onde os tiroteios, as chamadas balas perdidas, acontecem com maior frequência. Então, por exemplo, um garoto adolescente numa favela carioca, ele está muito mais exposto ao risco de ser recrutado pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas, do que um garoto branco que mora num bairro de Ipanema, Copacabana. Então, e outra coisa, um homem negro hoje
preso pela polícia, ainda que por um crime, um delito menor, ele tem muito menos chances de ter defesa adequada no tribunal do que um homem branco. Isso explica por que a maior população carcerária. Então, você vê que é um outro exemplo de como a herança da escravidão penaliza muito mais essa parcela da população do que outra. Bom, Laurentino, como nós sabemos, você buscou fontes desde o Brasil até a África. Quanto tempo você... Veja bem, da sua trilogia, que nós acompanhamos, o 1808, 1822, 1889, realmente foi um trabalho científico do pesquisador. Não é fácil você buscar isso, resgatar esses elementos históricos. Mas nos parece que começar uma trilogia sobre a escravidão, ela nos chama muito mais atenção, porque, como você colocou, ela está presente. Quando você foi para 1808, 1822, 1809, você foi para o pretérito. Você agora está no presente. Como é da agora para frente, você encarar, porque daí em diante vem mais volumes que você vai ter que chegar lá. Como é que é estar de cara com a realidade no Brasil, na escravidão, entre aspas, que a gente vê nas ruas? Sim, você faz uma pergunta muito boa, Dilson, porque de fato, nos livros anteriores eu estava lidando com coisas muito mais distantes, como se estivessem já perdidas, congeladas no passado, né? Claro que essas datas aí explicam a construção do Estado brasileiro, muito do que nós temos hoje em Brasília, a gente consegue entender estudando 1808, 1822 e 89. Mas a escravidão não, a escravidão é um assunto presente, está diante dos nossos olhos, é um desafio para o Brasil ainda hoje no século XXI, ou seja, a escravidão não é assunto de museu, assunto de livro de história do passado, ela é uma realidade atual. O que de certa forma também me traz para um debate político de hoje, né? Isso eu tenho observado muito nos eventos, nos bate-papos, nas palestras que eu faço. As pessoas começam a perguntar sobre coisas do Brasil de hoje. Mas eu acho que a história serve para isso mesmo, viu? A história não é só uma coisa de entretenimento, da gente olhar personagens curiosos, pitorescos e bem-humorados do passado. A história ajuda a entender quem nós somos hoje e principalmente o que nós gostaríamos de ser no futuro. E aí, quando a gente trata de escravidão, essas perguntas ficam ainda mais importantes do que as outras. O que nós gostaríamos de ser no futuro? Um país diverso, um país plural, com muitas cores, com muitas contribuições? Ou um país muito pequenininho, dominado por uma elite branca que tem todos os direitos, todos os privilégios, enquanto os outros não têm nada? Então, acho que são perguntas que a história nos ajuda a fazer e ajuda a nos responder também. Laurentino Gomes, muito obrigado, sei da sua agenda, nossa produção também já nos informa da sua agenda, mas eu fico feliz e contente em lhe ouvir mais uma vez, essa sua benevolência de atender a nossa reportagem, mas de interesse público, porque eu tenho certeza que seu livro vai ser mais outro best-seller na sua vida e eu fico feliz e vou ler mais uma vez Laurentino Gomes. Obrigado, para o que você desejar para finalizar o nosso Bom Dia Feira de hoje, para toda a rede de rádio que você está falando. Dilson, eu que agradeço, viu? Você vem me acompanhando de uma forma generosa desde 1808. Já são 12 anos de entrevistas e fico feliz de lançar um novo livro só pela oportunidade de falar com você. Então, muito obrigado de novo, viu? Obrigado, bom dia e de trabalho para você, Laurentino. Obrigado, um abração. São 7h20, portanto, mais uma obra, né? E começando.